Olá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que você vai assistir aqui a gente, acompanhar. Afinal de contas, nós estamos ao vivo, mas depois fica disponível para você na rede mundial de computadores, aí no YouTube, poder assistir também, né? Eu espero que o nosso Assim Podcast, essa é a segunda edição, traga coisas interessantes para você. E hoje vai ser muito, muito, muito interessante também, porque nós estamos recebendo hoje aqui o Márcio Tomazella. Márcio Tomazella, ele é advogado. Nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, porque é uma área que, afinal de contas, trata-se do chamado ganha-pão, né? Ou seja, é de onde vem para a maioria o sustento próprio, né? E da família, que é o direito trabalhista. E o Márcio Tomazella tem uma grande experiência, não só como advogado, mas também já foi secretário municipal da promoção social aqui de Sorocaba, também já cuidou aí de alguns assuntos para a região metropolitana de Sorocaba, e ele hoje é o chefe de gabinete do prefeito lá de Capela do Alto. E então é um homem que tem uma grande experiência de vida, tanto no setor público quanto no privado. E, Tomazella, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui ao Assim Podcast, para a gente falar um pouco dessa questão do direito trabalhista. Eu tenho acompanhado pelas suas redes sociais, você vem falando muito sobre isso, que a gente teve também nos últimos anos algumas mudanças no governo Temer, depois, já em 2022, algumas ratificações, algumas adequações. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Joel Robson. É um prazer estar aqui no Assim Podcast, cumprimentar também as pessoas que estão aí nos assistindo. É um prazer imenso estar conversando esse assunto tão importante como o direito trabalhista aqui com você e com aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Tomazella, o Brasil ele tem os códigos e leis mais abrangentes em diversos setores, né? Então, dizem que o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Trânsito, o Código Ambiental, Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, da Pessoa com Deficiência, são os mais modernos do mundo, né? Mais do que até os chamados países de primeiro mundo. Tem algumas coisas aqui que funcionam e que, se fosse aplicado em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, algumas lanchonetes nem abririam se o pessoal fosse ver mesmo o nosso código aqui sanitário e tudo mais. E também com questões do meio ambiente. Mas eu queria saber de você o seguinte: CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela também se encontra nesse patamar aí de modernidade e abrangência quando a gente fala de comparar com outros países? Veja, nós temos uma Constituição, a nossa Constituição Federal de 88 foi amplamente discutida, demorou muito para fazer, de certa forma, mas ela veio com uma riqueza de detalhes e um monte de situações importantes, visando, assim, a evolução da sociedade, a modernidade. E a nossa CLT, ela já era um pouco mais antiga, mas quando a gente fala de CLT, nós não estamos falando de uma lei única, sabe? Ela veio com o passar do tempo, ela veio trazendo a evolução junto para ela também. Então a CLT é a consolidação das leis do trabalho. Então tudo que tem de trabalhista foi para a CLT. Então não é uma coisa seca, uma letra morta que ficou parada no tempo. Ela veio evoluindo com o passar do tempo, embora ela seja escrita lá bem antigamente, bem antiga, se não me engano, de 42, mas ela veio sofrendo evoluções conforme a sociedade foi evoluindo, e aconteceu recentemente uma outra mudança. Conforme o ser humano vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo, a tecnologia vem chegando, vão mudando as formas, o jeito de trabalhar, a legislação trabalhista tem acompanhado. Então, sim, a nossa CLT é uma dessas leis primordiais, é sim uma lei primordial, que pode ser comparada a essas outras que você estava falando. Lei de primeiro mundo, sim. Nós tínhamos uma situação no Brasil, ela era um pouco mais complexa, assim, sabe? Nós chegamos a ter, inclusive hoje ainda acontece isso, de termos situações de trabalho análogos à situação de trabalho escravo. Então, essa situação da CLT, ela regulou bastante isso. Claro, hoje tem uma situação nova, a sociedade evoluiu,
capital de trabalho evoluiu, a relação de empregado e empregador mudou e bastante, é verdade. E ela tem acompanhado. Então, precisava fazer uma mudança, precisava ela se moldar um pouco mais na situação atual, e foi feita esse ajuste em 2017, e isso foi bastante, vou dizer assim, proveitoso. Conseguiu-se com isso gerar mais postos de trabalho, mais manutenção de postos de trabalho. Então, acho que essa situação pode acontecer novamente. Toda a nossa legislação, você vê que é assim, tem que ir fazendo essa regulação dessa nossa legislação em todas as áreas. Você precisa fazer a evolução dela. Não pode ser estática, parada. Ela tem que evoluir e acompanhar a evolução da sociedade. Aliás, durante o período da pandemia, né, que muitas empresas tiveram sérios problemas, teve aí uma outra relação de trabalho, né? O governo teve que interferir, pagar algumas coisas para ajudar as empresas, né? Então nós tivemos, como você disse, essa movimentação. Não estava na consolidação das leis do trabalho, mas foram motivos de força maior, problemas e tal, mas que o direito, e principalmente a área trabalhista, também teve que dar uma adequada, né? Exato, nós tivemos aí várias normas que foram criadas especificamente para a pandemia. Enquanto perdurou a pandemia, o estado de emergência, e agora passou e ela deixou de existir, muitas coisas deixaram de existir, mas a situação também mudou bastante com relação com a chegada, com o que aconteceu com a pandemia. Hoje nós temos muita gente trabalhando em casa. Descobriu-se também que isso era possível, você trabalhar em casa, não estar presente ali no dia a dia, no serviço. Então, essa evolução que a gente está falando. A lei, ela precisa acompanhar isso. Veja que nós estamos falando de reforma tributária agora, de um procedimento que começou há 50 anos. De repente, 30 anos está se falando de uma reforma tributária, e somente agora ela está nascendo aqui agora para funcionar daqui 10, 15 anos. Veja como é que é. Não são coisas simples, mas precisa que a legislação venha se adaptar à evolução da sociedade. A sociedade evoluiu, a legislação precisa mudar, não pode ficar estática. Mas ela, CLT, realmente, vamos assim, direto no assunto. Certo. A CLT, ela realmente, ela protege o trabalhador, ela amplia o poder do empregador sobre o empregado, ela é um meio termo. Como é que funciona? Como é isso? Ela é um regulador da relação entre empregador e empregado. Ela regula. De certa forma, havia muita proteção ao empregado. Falava-se muito isso, que protegia bastante o empregado, e a gente há de concordar. É isso que a sociedade exigia há um tempo atrás, exigia-se isso. Hoje não, hoje a balança ela está equilibrada. Então não dá para dizer que ela é só proteção para o trabalhador, ela também protege o empregador. Há muitas coisas, muitas regras que estão na CLT, que o empregador conhece, que o empregado conhece, que protege essa relação entre os dois, não permitindo que nenhum dos dois ultrapasse essas barreiras. Então, ela é realmente uma reguladora de proteção da relação do trabalho. Ela protege ambas as partes, não é só o empregado. Claro, havia, de certa forma, essa proteção maior em relação ao empregado, porque nós vivíamos uma situação diferente, uma situação passada, em que, inclusive, ocorria situações análogas à escravidão. Então, não dá para mim também chegar aqui e falar assim, protege só o trabalhador. Não é a realidade da nossa CLT. Ela protege ambas as partes. Tem várias situações na CLT que ela diz como que o empregado, por exemplo, pode ser dispensado. Como você vai dispensar o seu empregado? Está regulado lá. Não é só para proteger o trabalhador, é para proteger o empregador também. A dispensa por justa causa, nós temos vários itens lá que está protegendo o empregador. O que é que o empregado não pode fazer? Várias situações estão descritas lá. Então, na minha ótica, a CLT ela é protetora da relação do trabalho. Ela cuida de ambas as partes, para que eles consigam trabalhar juntos em prol do desenvolvimento da empresa e do desenvolvimento pessoal também do trabalhador.
Mas ela, você tocou num ponto interessante que é a dispensa por justa causa. A gente sempre ouviu falar o seguinte: não é um bom negócio para o empregador fazer uma demissão do funcionário por justa causa se ele não conseguir provar isso de maneira assim. É impossível de você rebater. Tá? Então, o pessoal dizia, às vezes é melhor para o empregador fazer uma dispensa, ok, não é por justa causa, estão aqui suas verbas trabalhistas, sua rescisão, do que entrar nisso porque era muito difícil de provar. Isso é verdade? É um mito? Permanece? Como é que funciona? Não é assim que não consegue provar. O que precisa é ter prova. Não dá para você chama um outro colega de trabalho e fala, assina o documento aqui porque ele não quis assinar, ele fez isso, isso, isso. Aí o outro funcionário que está lá assina esse documento. Então, ele tem uma testemunha dizendo que, ó, o empregado fez esta situação e por isso ele está sendo mandado embora por justa causa. Mas aquele outro empregado presenciou? Não, ele não presenciou. Então, esse documento, ele perde a validade quando um juiz, a gente chega e chama essa testemunha e o juiz faz essa pergunta básica. Você presenciou os fatos lá? Não, eu não presenciei. Mas por que você assinou? Porque o meu chefe pediu. Temor reverencial, né? Daí eu tenho que assinar. Ele assinou. Então, muitos empregadores, eventualmente, não é todos, mas muitos cometiam esta gafe. É uma gafe. Precisa que seja presenciada a situação. Ah, mas como que vai presenciar uma situação de justa causa? A maioria delas é no ambiente de trabalho e tem outras pessoas assistindo ali. Dá para presenciar, sim. É possível ser presenciado isso. Então, o que há é uma discussãozinha rápida e fica bravo porque o empregado não entendeu e fala, você está dispensado por justa causa. E aí, claro, não tem prova na justiça. Então, a reversão da dispensa por justa causa, ela passou a ser comumente na Justiça do Trabalho. Era comum reverter a justa causa na Justiça do Trabalho, porque o empregador não relacionava ou não colecionava provas no sentido cabal, de mostrar através do documento a falha ou a gafe que ele cometeu. Então, eu não explico, muitas vezes acontecia, eu não explico para você o que você tem que fazer e você faz alguma coisa que você achava que seria correto e o empregador te dispensa porque você cometeu uma falha ou errou. E aí você nem foi avisado disso. Então, passou isso a ser feito. Então, quando tem um regulamento, tem uma regra a ser cumprida, o ideal é que o empregador colete a assinatura do funcionário e dê uma cópia para ele entender quais são as regras que ele deve seguir. Quem dita as regras no trabalho é o empregador. Ele que direciona o trabalho do empregado, não é o empregado. E tem muito empregado também que confunde isso. Mas quem direciona o trabalho do empregado é o empregador. Às vezes tem regras que você precisa escrever e ele precisa assinar que viu essa regra, que tomou conhecimento dessa regra. Porque senão ele chega lá e fala, eu não sabia que tem que fazer desse jeito. Como que fica? Aí um fala uma coisa e o outro fala outra coisa. Então agora você está assinado, ele concordou, viu, leu, tem cópia, não pode errar. Tem que seguir o procedimento. Tomazella, uma das coisas que a gente não ouvia falar, embora existisse, é o tal do assédio, né? E aí você tem os dois tipos de assédio. Você tem o assédio moral e você tem o assédio sexual também, dentro do ambiente de trabalho. E aí, até que ponto você pode dividir? Tipo assim, eu dei uma bronca no funcionário porque ele não cumpriu aquilo, ou não fez o que deveria fazer, ou foi apenas então somente chamei a atenção dele, ou foi um assédio? Quer dizer, como é que você sai de uma simples advertência verbal, né? Oh, tá errado isso aí e tal, para uma denúncia e para ser um assédio? Porque a gente não ouvia falar no assédio. Meu chefe é chato, nossa, ele grita no meio de todo mundo, ele dá bronca, ele tá. Como é que a gente sai disso? Da bronca ou da advertência para verbal, inclusive, para um caso de assédio. Até que ponto existe? Onde está esse ponto de ruptura? Olha, é bastante difícil inclusive ficou bastante difícil fazer a prova do assédio moral
ele passou a ser, porque o assédio moral é muito, vai de pessoa para pessoa. O que dói para um, não dói para outro, é muito subjetivo. Essa é a palavra. É muito subjetivo. Então, tem pessoas que você fala assim, olha, você errou. Isso pode soar uma ofensa. Aí, o jeito de repente falar, o seu procedimento não foi adequado. Isso é suave. Mas para outro falar que você errou é grave. Isso se configura assédio moral? Isso não se configura assédio moral. O assédio moral é uma persistência, uma insistência. É todo dia aquela situação constrangedora. Você errou novamente, você não fez como a gente pediu, você não serve, você não presta. Algumas palavras desse estilo. Será que você não estudou? Sabe, essas coisas assim? E isso gera o dano moral. Agora, você fala assim, ó, desculpa, esse procedimento está inadequado. Eu estou te advertindo e vou dar uma advertência por escrita aqui para você, porque esse procedimento está inadequado. Isso não é assédio. Não se configura assédio moral. O que não pode é sair da parte formal, que é escrita, para a parte verbal. Não tem necessidade de ficar esbravejando, xingando e falando. Esse tempo já passou. Você não pega o seu funcionário e fica gritando com ele. Você errou novamente, você não fez como eu pedi, não pode fazer assim, já cansei de falar para você. Sabe, são expressões que não se usa mais. Você escreve, ele não faz como você quer, você vai ajustar ao seu funcionário, adequar ele em outro lugar, ele não está dando certo naquele lugar, você vai levar ele para outro lugar, ou você vai trocar o funcionário. É uma coisa assim, meio natural. Já o assédio sexual, ele já é um pouco mais absurdo e ocorre em termos de... Aí é uma coisa, pode acontecer ambos os lados, né? Tanto o empregador como o empregado fazer essa situação de assédio sexual. Às vezes um rapaz para a chefe ou uma moça para o chefe. Ou o chefe para uma moça, assim como a chefe para o empregado. Então pode acontecer nessa situação, mas são mais difíceis de acontecer. E quando acontece, normalmente tem prova, fica mais claro, porque é um cumprimento diferenciado, é uma fala diferenciada, são mensagens de WhatsApp. Esse assédio é um pouco mais chato, mas ele acontece também. E aí, claro, pode surgir a justa causa nesse caso. Agora você falou, Tomazella, do chefe para o empregado, do empregado para o chefe. Só acontece nesse nível, que a gente chama de nível vertical, né? Que é do superior hierárquico para aquele que está abaixo dele, ou do que está abaixo para o superior, ou isso acontece como a gente chama de horizontal, de ser funcionário para funcionário, por exemplo? Acontece de funcionário para funcionário. E nesta situação de funcionário para funcionário é um pouco mais complexo aqui, porque daí os dois poderão ser penalizados. Né? As duas pessoas ali em linha horizontal, empregado com empregado, está acontecendo um assédio no ambiente de trabalho e os dois serão, em tese, poderão ser dispensados, inclusive por justa causa, lógico. Quer dizer, mas se acontece na horizontal, por exemplo, de funcionário para funcionário, o procedimento é avisar a chefia, falar, olha, está acontecendo isso, e para poder, inclusive, se resguardar, né? O aviso à chefia, e se a chefia não toma nenhuma providência, e eu quiser entrar com uma ação, ou quiser questioná-lo, é possível isso? É possível. A pessoa, às vezes, não tem nenhuma relação com o assunto, né? Então, a moça ou o rapaz está sendo importunado por um colega de trabalho, o tempo todo ele leva esta informação para o superior hierárquico e o superior hierárquico deve adotar as providências necessárias, né? Lógico que a vítima, em tese, ela não poderá ser penalizada. Sim. Senão perde o sentido do que a gente está falando aqui. Mas é possível, e, inclusive com ocorrência policial e tudo mais. Quer dizer, avisa a chefia, se a chefia não toma nenhuma providência, ela se torna solidária, né? Ela pode responder por isso também. Pode responder por isso também. Porque não tomou nenhuma providência. Exato. Então, quer dizer, como você disse, a lei ela vai mudando, ela vai se adaptando. Você também falou numa coisa interessante, que é o trabalho remoto, né? O home office. Home office. Que esse veio também para
regular veio durante a pandemia, mas acabou se tornando meio que institucionalizado. Agora é possível, né? Exato. Mas esse também tem regras a serem seguidas. Tem regras, é praticamente a mesma coisa, lógico, não tem aquele, eu vou falar de desconforto, em tese, não é um desconforto, porque estar na empresa trabalhando também enriquece o trabalho, enriquece o trabalhador. Muitas vezes esses que estão ficando no home office estão sentindo que estão perdendo alguma coisa no seu dia a dia ali, por isso eles passam a fazer presencial, voltam ao trabalho, não querem ficar em casa. Porque ele vai se afastando daquele relacionamento com os outros empregados, né? Ele começa a ficar muito preso. Mas, lógico que na casa dele, ele tem um pouco mais de liberdade. Ele tem um pouco mais de liberdade, até com vestimenta, com roupa, os horários, mas você vai entrar no programa certinho. Só que o que tem acontecido é que eles têm trabalhado um pouco mais, porque daí você estende um pouco mais a jornada, estende um pouco mais de trabalho. E muitos têm controle de tarefa. Então, é a quantidade de serviço que você faz, é a quantidade de acesso que você está fazendo. Não basta você deixar o seu computador ligado lá e a fiscalização sabe, o empregador sabe que o seu computador está ligado. Porém, você não está fazendo aquela atuação com aquela meta, atingindo aquele trabalho que você prometeu entregar. E aí... Aí pode você ter problema. Pode também ter problema. Tem problema, claro. Esse acesso que o trabalhador faz, mas como você disse, socialmente, hoje as pessoas se isolam cada vez mais, Cada vez mais. E acaba, no ambiente de trabalho também, essa socialização, ela é importante, né? Nós somos seres sociais, é importante, ela é muito importante. Às vezes você vai, ela não vai, até na hora do almoço, é legal você ali conviver com aquele ambiente de trabalho, você conversar e você aprende bastante. Há um desenvolvimento do ponto de vista pessoal, né? Você ganha quando você está relacionando com os colegas de trabalho. Tem informações que você só colhe conversando, batendo papo, explicando. E isso você perde um pouco na sua casa. O home office você perde um pouco esse contato. Então, a gente já percebeu isso. Tem muita gente que estava home office e fala, não dá, estou afastado do trabalho. Vou começar a perder espaço. E realmente perde. E há uma questão da identificação e da identidade com a empresa, né? Quando você está presencial, você tem aquela identificação. Eu sou parte da empresa, estou vendo aqui, exato, as pessoas, o gerente, o diretor, a gente está vendo acontecer as coisas. Quando você está em casa, está ali de frente para a tela. Quer dizer, então também creio que às vezes pode perder um pouco essa identidade de eu faço parte da empresa. Da empresa, exato. Né? Quer dizer, eu faço parte de todo esse conglomerado aqui. Tem uma outra coisa que veio também, Tomazella, com essa reforma da CLT, que é o tal do trabalho intermitente. Né? Às vezes, vou trabalhar 6 horas, vou trabalhar 8 horas, mas não precisa de tudo isso, só 4 horas aqui. Isso também, você considera que foi um ganho ou acabou prejudicando um pouco? Eu acho que, assim, de certa forma, foi um ganho no relacionamento entre as partes, mas não é uma coisa que eu entenda ou que eu consiga sentir que está dando certo. Eu acho que ele não vai persistir, o trabalho intermitente. Ele não vai persistir porque há uma grande dificuldade. Primeiro de você entender, quer dizer, você fica na sua casa, aí eu sou chamado, vou atender, e daí aciona o momento de pagar nesse horário, o seu salário também não está sendo adequado, aí você vai fazer um outro serviço em outro lugar para completar ou para suprir essa falta que está do salário, e aí você tem dificuldade com aquele que você está. Na minha ótica, não está funcionando muito bem o intermitente. Ele não tem conseguido dar certo. Me pareceu esse trabalho intermitente, corrija se eu estiver errado, com aqueles contratos que a gente chama popularmente, vulgarmente, no serviço público, do contrato guarda-chuva, né? Quer dizer, quando você precisa fazer aquilo, até a manutenção da parte de ajardinamento da cidade, das árvores, da grama que está plantada no canteiro central e tal. Quando eu preciso da manutenção, eu aciono o contrato e pago. E quando eu não preciso, eu tenho uma verba para ser utilizada,
Usou, né? Você foi de verdade feliz no seu exemplo, nem tinha pensado, mas é realmente isso. Por isso eu acho que não vai funcionar, não vai dar certo. Mas também é uma opinião pessoal, Claro, né? claro. Lógico, é uma opinião pessoal. Mas ele não conseguiu, não deu aquele up, pegou, tá todo mundo fazendo, como foi o trabalho home office, que pegou realmente, tinha muita gente. Agora está mudando um pouco, as coisas estão mudando, mas não quer dizer que vai acabar nenhum dos dois. Mas o intermitente, eu acho que ele vai, com o tempo, modificar, talvez venha algumas mudanças para mudar a regra, alguma coisa desse estilo. Agora, Tomazella, e a tal da pejotização? Essa, eu vejo muita gente reclamando, principalmente no segmento do qual eu venho, que é o jornalismo, o pessoal reclama muito da pejotização, né? Que é a transformação dessa relação CLT, né, de ser funcionário ou com um contrato no meu CPF, ou registro em carteira, mais a pejotização, ou seja, eu abro um CNPJ, eu me torno uma pessoa jurídica e começo a prestar serviços para a empresa. E isso também é um fenômeno, vem acontecendo no teu escritório, na tua atuação, você percebe que isso vem acontecendo, porque muita gente é contra, né? Não gosta de falar, mas se eu não fizer, se eu não virar PJ, eu não consigo trabalho. Como é que é isso? Foi bastante forte isso no início, que nós tivemos essa pejotização, foi caracterizada por muita gente fazendo isso, vou falar de carreiras antigas, mas de profissões antigas, transformando em PJ e continuando fazendo a mesma situação. Então, quando isso se caracterizava, você faz exatamente a mesma coisa que você estava fazendo, obedece às mesmas ordens, o mesmo chefe, sai no mesmo horário, e isso acabou dando um problema sério, problema trabalhista para o empregador, ele passou a responder processo trabalhista, porque criou-se o vínculo de emprego. Então, não descaracterizou a pessoa jurídica e se tornou empregado. E com isso passou a ter um movimento do empregador para prestar atenção nessas regras, mas não acabou a pejotização. Ela continuou, ela persistiu, continua hoje a pejotização. Porém, ela ganhou como se fosse assim, um aliado, que é esse trabalho home office, quando surgiu, ele meio que se associou a essa situação. Então, hoje nós temos PJ que está trabalhando em casa. E aí, como se fala que ele está indo cumprir horário, que ele está indo lá pessoalmente fazer. Então, muita coisa mudou em virtude, até vou falar que é em virtude, de certa forma, da pandemia, mas antes da mudança de 2017, era muito forte a pejotização, você derrubar a pejotização na reclamação trabalhista. E hoje ficou muito difícil, porque ela se assemelha muito ao trabalho home office. Então, tem pessoa jurídica prestando serviço na empresa, no mesmo lugar que fazia, cumprindo as mesmas regras? Tem. Mas hoje está um pouco diferente, porque percebeu-se também essa falha. Não é só o empregador, tentar camuflar alguma coisa. É ele precisar do profissional de forma diferente. Então, às vezes, ele não conseguia te dar um aumento, te dar um conforto diferente. Ele fez isso através da pejotização. Perdeu-se, em tese, parte de INSS e outras coisas, mas também aquele empregado que virou pessoa jurídica passou a ter outro tipo de direito. Porque daí ele foi para o MEI, em tese, foi para o MEI, passou a recolher INSS do mesmo jeito e ganhou, também vou falar em tese, a liberdade de prestar serviço para outras empresas. E aí o empregador dele não pode reclamar disso. Quer dizer, então, quando você é o chamado seletista, né, que você trabalha pela consolidação das leis do trabalho, você não se preocupa em recolher o INSS, você não se preocupa com o que você precisa pagar, que vai para o FGTS, que vai para a Previdência, você não tem que se preocupar, porque tudo isso já vem descontado, né? Vem do empregador, ele vai 8% do fundo de garantia, é um plus, não é desconto, então o empregador tem 8% a mais para colocar na conta do empregado. O INSS já é um desconto, embora o empregador contribua com mais uma parte,
eu desconto do empregado. Então é essa preocupação que agora quem PJ. é PJ passou a ter, porque ele não tinha essa preocupação antes. Então agora ele virou o PJ, ele tem que ter toda essa preocupação, inclusive de recolher o INSS dele, que é pagar como MEI, vamos dizer assim, né? E ter essas vantagens, vamos dizer, de poder eventualmente se aposentar, encostar pelo INSS, caso aconteça algum problema de saúde. Eram coisas que ele desconhecia. Porque ele era empregado, tinha o vínculo de emprego. E a folha de pagamento cuida de tudo isso, né? Exato. O pessoal lá do RH que se vire, né? Que cuidava disso. E que cuida disso. 20% da folha, né? O empregador paga. O empregador, se não me equivoco, é isso. O empregado de 7 e acho que 0,8 até 11, quase 12 do empregado. E o empregador, acho que é 20%. Quer dizer, uma das reclamações das empresas, né, dos empregadores, era exatamente isso, né, que é um valor, porque ele não tira do funcionário isso ele paga dele, né? Quer dele, dizer, 20% dele só. Do que ele recebe, do lucro. Ele desconta do empregado só o 7, do 7 até o 11 ele desconta do empregado. E o restante é ele que arca. Ele que tem que bancar. Quer dizer, tem uma folha PJizou, ele também não tem isso para ele, esse encargo. Se você tem lá uma folha de pagamento de R$1 milhão, o que acontece é que você vai pagar 1 milhão e mais 20%, né? Exato, 1 milhão e mais 20%. Que custa 1.200.000, na verdade, né? Então, isso você está falando só de INSS, tem muito mais do que isso, mas só de... Estamos... só para que as pessoas possam ter aí esse conhecimento. Conheço, por exemplo, entidades que eram inscritas na assistência social, né? Que elas tinham lá esse cunho de entidade assistencial, tinham essa inscrição né? E quando não conseguiam provar, e isso significava o seguinte, que não pagavam esses 20% sobre a folha, mas quando não conseguiam provar, imediatamente no mês seguinte elas já pagavam esses 20%. Não é assim, não... Você tem um tempo para regularizar, não. Esse mês você não pagou, no mês que vem se vira, mas você vai ter que pagar, né? E isso causava muito problema. Então, a reclamação dos empregadores é que onerar a folha de pagamento, a gente ouve falar muito isso, né? Mas a oneração da folha de pagamento é exatamente isso, né? PIS, COFINS... o próprio 8% sobre o FGTS que sai também. Ele paga 20 de INSS mais 8 de FGTS, quer dizer, é uma série de coisas que compõem o salário, em tese, compõem a remuneração do empregado. Aí quando ele pejotiza, ele teoricamente incorpora isso no salário que vai pagar. Não tem mais esse desconto, mas é ele que tem que ser o responsável, mas, né? Se você não paga, quem vai pro cadinho é você, né? É o seu CNPJ, e o seu CPF, no caso do MEI, né? Que é um atrelado ao outro, né? Exato. Tomazella, estou falando nós dois aqui, nós somos mais ou menos contemporâneos, certo? Né? A gente nasceu mais ou menos no mesmo ano, na mesma década, e nós somos de um tempo em que lá pelos 13, 14 anos, o pai falava assim, você vai arrumar um emprego, tem ali meu amigo que tem uma oficina mecânica, você vai lá aprender a lavar peça, você vai ajudar o seu Zé no açougue, lá na mercearia, no Secos e Molhados, né? Secos e Molhados não é a banda que começou nem Mato Grosso a cantar, tá? Secos e Molhados, o meu avô me contou que era o seguinte, era uma espécie de supermercado, é uma venda que tinha absolutamente de tudo, o pessoal chamava de Secos e Molhados, você comprava tudo, tá? Óleo, café, toicinho, bacon, linguiça, café, açúcar, doce, tudo que você pudesse imaginar, tinha querosene para as lamparinas, né? Tinha de tudo. Pois é. E aí o pai chamava o filho e falava, olha, você precisa ajudar em casa, você já está com 14, vai lá. E naquela época, era possível registrar a carteira profissional com 14 anos. Tanto que a gente tinha, depois de 35 anos de contribuição, contando inclusive dos 14 anos, muita gente se aposentando, né? Até antes dos 60 anos. Mas hoje existe essa possibilidade, mas teve gente que começou a trabalhar até antes, né? Começou a trabalhar lá com 12. Claro, não tinha o registro de carteira também, porque não era permitido nessa época. Mas a partir dos 14. Hoje,
Isso não é mais possível. Não, hoje não é mais possível. Menor de 14 anos não pode trabalhar em hipótese alguma, e aqueles que acima de 14 que pode ser inserido como menor aprendiz. Também tem bastante regras a ser cumprida. E aí depois dos 16 que passa essa outra fase que ele pode estar sendo contratado e tudo mais. Mas dos 14 aos 16 é menor aprendiz. Então tem toda uma regra aí. Antes dos 14, absolutamente não, de forma alguma. Inclusive, nas entidades familiares, na família também não pode. O pai também não pode estar fazendo trabalhar. Se houver uma denúncia, ele poderá responder. Que a gente fala assim, o pai tem uma mercearia, então eu trabalho na mercearia do meu pai. Não pode. Embora seja do pai dele, ele fica ali, ele não pode fazer serviço. Ele tem que tomar um certo cuidado. Criança... no tempo nosso era diferente. Hoje as crianças precisam estudar e precisam realmente estudar. E é essa parte importante que precisa ser feita. Precisa educar ele. Depois ele vai atrás de serviço quando ele está, vamos dizer, já está apto a trabalhar porque já conseguiu aprender e estudar. Então eu não acho que, eu não sou contra não. Eu acho que está correta essa situação. Nós vivíamos, né, na nossa época de infância e pré-adolescência, que não existia também, né? Você lembra disso? Ou você era criança ou você já ia para ser adulto, já estava quase ali, né? Depois que veio a pré-adolescência e toda a adolescência e tal, mas na nossa época, a gente lá pelos 14, 15 anos, o pai já cobrava atitude de adulto, né? Porque nós vivíamos uma outra época, naturalmente. Outra época, diferente. Cada época tem as suas dores, mas tem as suas delícias também. A gente, é claro que se precisa sempre ir aprimorando, as relações humanas elas vão se aprimorando. Então, só para constar, a gente lembra das guardas mirins, né, que o pessoal chamava, né? Nossa, super. É um programa super legal, existe ainda, só muda um pouco a idade. Sim. Mas é um programa, tinha um acompanhamento, todo mundo vigiava, todo mundo ajudava, todo mundo fazia essa parte educacional, tinha acompanhamento educacional. Eu acho muito legal a Guarda Mirim, existe ainda, funciona ainda, funciona, né? Mas aí mudou um pouco a idade, que eu acho legal essa parte, porque não tem sentido a criança menor de 14 estar trabalhando e deixa os estudos de lado. Hoje a gente vê aí nos faróis aí da cidade, tem menores lá e são crianças, tem 10, 12 anos, estão lá, às vezes vendendo pipoca nos faróis, e não raro tem um adulto lá explorando essa criança. Porque a exploração de mão de obra, né, infantil. Infantil ainda. E o que é pior, né? Não é nem... Porque assim, é ruim quando é parente, mas muito pior quando não é, né? Porque você acaba tendo aí as pessoas que tomam conta de alguns pontos, né, e colocam não, você tem que vender lá, eu te dou um trocado, o que é absolutamente horroroso. E aí você começa, nós vamos começar a entrar numa questão de discussão de sociedade, uma questão de necessidade, está vivendo em estado de miséria, a família precisa e tal, e o nosso foco aqui não é esse, né? Claro, Qualquer dia a gente, com sociólogos e tal, a gente discute esse tipo de coisa. Tomazella, essa relação trabalhista, como você disse, ela tem várias regras. Mas aí a gente começa a chegar em alguns assuntos, por exemplo, de hora extra, né? Aí o funcionário, o patrão chega e fala, olha, precisava que você fizesse uma hora extra aí, a gente está com muita demanda e tal. Posso, como funcionário, me recusar a fazer hora extra? Não posso recusar? Existe alguma regra específica para isso? Na verdade é assim, você pode sim se recusar a fazer hora extra, você não, em tese, não foi contratado para aquele horário, é extra, por isso que é hora extra. Normalmente os funcionários não se recusam a fazer hora extra, né? Porém, assim, não é obrigado, mas você precisa ser parceiro do seu empregador. Se ele está precisando de você, você deve. Foi por isso que você, vamos dizer, entrou lá. Você entrou lá para trabalhar. Chega lá, você começa, não, isso eu não vou fazer, e depois do horário eu não vou trabalhar, nenhum dia eu posso, domingo de jeito nenhum. Então, estas situações
faz com que você deixe de ser desejado pelo empregador no seu trabalho. Você primeiro não vai evoluir internamente, não é verdade? Você, não estou dizendo que você tem que dar o sangue lá, mas você precisa fazer, assim, ser colaborador do seu empregador. Ele está te pagando um salário, você precisa colaborar. Então, explicar, não consigo fazer por algum motivo, mas na próxima pode contar comigo. Nem assim eu aconselhava a fazer, mas é certo. Então, ele não é obrigado a fazer hora extra, porém não aconselho não fazer. Vamos colocar a coisa assim, a gente, vamos dizer assim, há muito politicamente correto dizer não vai fazer e tal. Aí você fala, não é aconselhável você deixar de fazer. Primeiro, porque é um ganho a mais, né? Se compensa ou não, aí a questão entre você e o teu empregador. Certo. Mas é claro que quando alguém emprega alguém, espera um mínimo de dedicação, né? É para todo mundo ganhar, na verdade. Exato, então, é uma contrapartida de uma necessidade do seu empregador, ele está necessitando de você, senão ele não ia pagar por isso, não ia fazer nada disso, encerrava o horário e está tudo certo. Ele vai pagar uma hora extra que custa mais caro para ele está propondo a pagar mais caro para você ficar aquela parte mais extensa, vamos dizer assim. Então, é porque ele está precisando. Aí você fala para ele que não pode. Né? Veja como a situação é complicado. Eu estou precisando de você, você não pode. Por que eu tenho você aqui, então? É uma coisa que pode ser questionada. De repente ele fala assim, então tudo bem, mas não vou precisar mais de você aqui. Então você está mandando embora só porque eu falei que eu não queria fazer hora extra? Não, não é por isso. É porque a gente precisa também de dedicação ao trabalho. Precisa que o empregado entenda isso. É uma contrapartida. Nós estamos pegando um na mão do outro e nós vamos junto fazer isso aqui. Então ele precisa trabalhar. Se ele não tem condições de fazer hora extra, não tem condições de atender em momento algum, antes, quando for para ser contratado, ele já deixa isso mais ou menos acertado. Eu vou trabalhar aqui, obrigado por dar essa oportunidade para mim, mas eu não posso fazer hora extra, não posso trabalhar às vezes ao domingo. Né? Já deixa claro isso. Daí fica uma relação um pouco mais suave, de que toda vez que o empregador precisa de você, você não pode. Bom, vamos passar numa outra questão, que é a questão dos sindicatos, né? A lei, essas mudanças que aconteceram na CLT também, elas mexeram na parte sindical, né? Aquela contribuição sindical obrigatória, ela desapareceu, não é isso? Exato. Não tem mais isso, né? Não, obrigatória não tem mais. Então, mas eu vi muito de perto num ramo, aí acompanhei porque tinha uma pessoa da família que trabalhava lá. Ela recebeu um comunicado de que se ela não quisesse que fosse descontado, ela deveria fazer por escrito isso, levar no sindicato e o sindicato ser comunicado. Olha, eu não autorizo que desconte de mim isso. Quer dizer, então, essa relação também mudou, porque antes era obrigatório. Um dia do teu pagamento ia para o sindicato, né? Mudou sim. Agora você faz oposição a essa contribuição, você faz uma oposição, você faz realmente isso que você está falando, e o sindicato não pode mais cobrar de você. Então, se você fizer esta oposição, uma cartinha dizendo eu me oponho que seja descontado de mim, não vai ser mais descontado de você. E o sindicato, não sei se o sindicato perdeu força, mas também a gente tem a questão da convenção coletiva e do acordo coletivo de trabalho, né, que prevalece, inclusive, sobre uma outra regulamentação, sobre a legislação. Exato. Né? Então, a convenção coletiva de trabalho é um instrumento muito importante colocado tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Eles assinam um acordo, né? A convenção coletiva de trabalho é um acordo coletivo formado via categoria, não é uma empresa específica com os empregados específicos, é a categoria toda. Então, todos que são daquela categoria se beneficiam desta convenção coletiva de trabalho. E tem muitos direitos das convenções coletivas de trabalho que não estão na CLT. Há grandes acréscimos. Então, a convenção coletiva de trabalho, assim como os acordos coletivos de trabalho, eles vieram para dar um plus no que não tem, por exemplo, na CLT. Tem muita coisa que a CLT não prevê e que os trabalhadores têm direito
que são oriundos da convenção coletiva de trabalho. Há categorias, por exemplo, que fica afastada pelo INSS por auxílio-doença e quando volta ao trabalho tem 1 mês, por exemplo, de estabilidade. Tem categorias que quando fica... tem um limite de falta, por exemplo, que não afeta a cesta básica. Então tem muita coisa que são inseridas na Convenção Coletiva de Trabalho que não existe na CLT. Também nos acordos coletivos de trabalho. O acordo coletivo de trabalho é quando uma empresa específica precisa de uma mudança, só ela, e ela faz um acordo coletivo com o sindicato e aquilo passa a imperar entre eles. É um pouco mais fraco do que a Convenção Coletiva de Trabalho, mas também tem força. Então, hoje deu-se ênfase, e aí os sindicatos passam a ter continuar tendo esta força que tinham antigamente, continuam tendo esta força de poder negociar com o empregador e fazer ali na sua convenção coletiva de trabalho essas regras que não estão previstas em CLT. Quer dizer, mesmo que eu não seja afiliado ao sindicato, mesmo que eu trabalhe numa empresa, eu não me filiei ao sindicato, mas eu, particularmente, somente eu, né, eu não posso negociar nada. Quem negocia por mim e pelos outros é o sindicato, né? Não há essa questão de, chefe, vamos mudar aí, viu? Preciso mudar para mim, né? Não, é o sindicato. É o sindicato. E quando a gente fala de sindicato, toda vez que fala de sindicato, as pessoas falam, são os empregados. O que não é verdade. Porque os sindicatos são sindicato de empregados e sindicato de empregadores. Todo mundo pensa que sindicato é só trabalhador. Não é. Os sindicatos têm trabalhador e têm empregador. E são sindicatos fortíssimos, né? A gente fala assim, não vou falar de que é sindicato, mas são entidades que defendem o empresário, Ciesp, Fiesp, e assim sucessivamente. Nós vamos lá na área de... Todos eles têm representante do empregador. Então, o sindicato de empregados só existe para negociar com o sindicato de empregador. Sindicato de empregados negociar só com a empresa? Dificilmente. Então, existem 2 sindicatos, o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. Quando esses 2 grupos, daí a gente fala de federação, a federação dos trabalhadores com a federação dos empregadores, eles se reúnem e fazem uma convenção coletiva para toda aquela categoria. Vou citar a minha categoria, sou advogado do Sindicato dos Vigilantes, vou citar a categoria dos vigilantes. Então, o Sindicato dos Empregadores de Empresas de Vigilância se reúne com o Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância e faz a convenção coletiva. Não é um sindicato, são diversos sindicatos. Por exemplo, o Sindicato do Estado de São Paulo inteiro. Aí faz essa convenção coletiva para trazer esse direito para os trabalhadores. Aí é aquela coisa que você estava falando, mas eu não sou filiado ao sindicato, eu não gosto do sindicato. Eu fiz oposição, inclusive, ao sindicato, oposição que eu estou falando não política, oposição a descontar a contribuição de mim. Eu não quero que desconte mais essa taxa, eu não quero nem ver esse negócio de sindicato. E assina esse documento e entrega no sindicato. Nem por isso ele deixou de ser protegido por aquela convenção coletiva de trabalho. Ele está sendo protegido do mesmo jeito, embora ele tenha sido opositor em relação a descontar a contribuição dele. Porque então, a categoria inteira, exatamente, né? Exatamente. São todos. Protege a categoria, ainda que ele não gosta de sindicato, ele está sendo defendido pelo sindicato e está tendo aqueles benefícios. Mas é importante isso que você disse, Tomazella, sobre os 2 sindicatos, né? Você tem o sindicato dos empregados e essas negociações, elas têm que acontecer entre o sindicato patronal e entre o sindicato... Quando você chega na Justiça do Trabalho, os únicos que têm legitimidade para discutir isso, que podem acionar e só diz provocar a Justiça do Trabalho, são esses 2 sindicatos, né? Não é não, eu vou lá, eu trabalho, eu sou vigilante, eu não quero, eu vou lá no TRT e eu vou falar, não, né? Quer dizer, é o sindicato que... Exato. Nós tínhamos na Justiça do Trabalho, eu não vou falar isso, não vou falar a minha idade, sabe? Mas nós tínhamos na Justiça do Trabalho os juízes classistas, né? Você lembra disso? Sim. Então nós tínhamos um classista que era representante dos empregados e um classista que era representante dos empregadores. Então o patronal estava representado na mesa de audiência e o empregado também representado na mesa de audiência.
é assim, é um equilíbrio dessa balança. Foi muito tempo assim. E aí, vamos dizer, os tempos realmente mudaram, precisou evoluir. Por isso que a gente estava falando da CLT. Embora ela seja datada, é uma lei antiga, mas ela sofreu um monte de evolução e muita coisa foram colocadas na consolidação das leis do trabalho. E quando a gente tem alguma coisa que não ficou previsto na CLT, assim como não tem na Constituição, assim como não tem num código qualquer, quem define essa situação? É os órgãos do judiciário. Nós temos as instâncias do TJ, né, Tribunal de Justiça, depois o Supremo Tribunal de Justiça, depois nós temos na trabalhista a primeira instância, a segunda instância, e aí nós temos também o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, para julgar essas causas em que houve lacuna, em que a lei não conseguiu prever aquela situação. Então, se a lei previu, o que os juízes fazem? Aplica a lei, tão somente. Se não há previsão, eles fazem um jeito, a gente vai falar de súmula, para que exista essa decisão. Então, é uma decisão tomada por eles que passa a valer. É lei? Não, não é lei. Mas como tinha uma lacuna na lei, a gente decidiu o assunto. E tem que resolver, né? Lógico. Você vai eu ter tenho que um resolver. caso concreto e preciso aplicar, nesse caso concreto, uma solução. E vai buscar lá onde tiver alguma coisa que pareça que seja análoga. Análoga, quer dizer. Você está fazendo direito e agora está se formando. Pois é. Né? Parabéns aí, vai vir com a gente Obrigado. nessa nossa categoria. E a sua fala é bem assim. Vamos dizer, de ajuste da gente entender bem o que está sendo falado aqui. Análogo, só para deixar claro, o pessoal fala assim, mas que acha que é análogo? Significa assim, é parecido. Tem condições que lembram isso. Casos semelhantes, casos né? semelhantes, Isso que aplica. Porque, por exemplo, o cara fala assim, o termo que se usa é trabalho análogo à escravidão. Era escravidão? Não era escravidão. Ele era parecido com as condições em que os escravos trabalhavam. Porque para ser escravo existe todo um contexto, né? Sim. Qual é o contexto? Só rapidamente. O que é o escravo? Não, ele foi capturado lá, como acontecia na África ou nas outras guerras. Isso não é só da África, tá? Tem escravidão também. Desde os tempos imemoriais. Se você ler a Bíblia, você vai ver lá que tem a questão dos escravos. Eles não eram só os africanos. Qualquer povo que fosse derrotado numa guerra, tinha lá, uma parte do povo era escravizada e tal. Né? Os hebreus foram escravos no Egito. Né? Lembra lá do Êxodo e tal. Bom, mas quando ele é capturado, quando ele é levado, ele ainda não é escravo, ele é cativo. Ele passa a ser escravo depois que ele é vendido. Então, quando ele é vendido, ele vira escravo. Antes disso, ele é cativo. Então, é o seguinte, a gente fala de análogo porque é um negócio parecido. Então, você trabalha troco de comida, você não pode sair, você não tem condições, né? Quase um escravo. É parecido com escravo. Muito bem sua explicação. Tomazella, a gente precisa, a gente está já próximo aí do encerramento do nosso podcast, mas antes de encerrar eu queria falar de um assunto que hoje as pessoas falam assim, eu já desisti, eu comecei a trabalhar faz 3 anos, eu já desisti da aposentadoria, porque eu não vou conseguir me aposentar mais, só quem já tinha começado lá antes das reformas. É real isso? Quer dizer, vai chegar um tempo que ninguém vai conseguir se aposentar, aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição, por idade. Como é que funciona? Como é que vai funcionar? Eu acho assim, já é opinião própria também. Está bem difícil de se aposentar hoje, realmente. Mas também, dizer que uma pessoa podia se aposentar lá aos 53... Eu queria me aposentar bem velhinho, lá pelos 35 ou 40 anos, pode? Ô, Mascotinho, como bem velho, deixa eu só dizer, o Mascotinho estava meio sumido aqui. Oi, Mascotinho, tudo bem? Oi, tudo bem. Então tá bom. É o seguinte, Mascotinho, se você acha que quem tem entre 35 e 40 anos é bem velhinho, e quem tem mais do que isso é o quê? Não sei. Tá bom, tio Joel. O senhor ficou bravo comigo? Por causa da pergunta, não. Você quer se aposentar velhinho com 35, 40 anos? Eu queria, mas não pode.
Não, não pode. Ah, tio Joel, eu vou sair de férias do Assim Podcast. O senhor me paga esse abono que o tio Tomazella falou? Que Pra eu abono? poder comprar uns doces e umas pipas? Ô, Tomazella, conte para nós o seguinte, tá? Antes da gente falar o que é o abono de férias? Eu recebo um salário para ficar em casa sem fazer nada, é isso? Exato, olha. É um salário inteiro? Não. Ou é? Um salário inteiro mais um terço. As férias é o salário integral seu Sim. mais um terço. Que a gente chama de um terço constitucional, que a gente nem fala mais essa expressão, porque era do meu tempo que a gente falava. Sim. Que é a Constituição que colocou esse um terço. Então você ganha um salário integral mais um terço. Então, mas o salário é o salário que eu trabalhei, né? Não, o salário é o seu normal, que é Sim. o salário seu que você tem normal. Se você tem dentro do seu salário uma habitualidade de fazer hora extra, então você vai ganhar isso também nas férias. A habitualidade das horas extras integra essa remuneração de férias. E aí você vai calcular mais um terço. Tá, mascotinho, não vou pagar porque você não é funcionário CLT aqui. É que meu papai vai fazer uma coisa muito importante para a cidade. O seu e eu papai? tenho que ajudar. É, meu papai. É. É que eu tenho que ajudar ele. Vai ser muito legal. Tá bom, então, boas férias e vai demorar muito essas férias? Quanto tempo? Ah, eu vou voltar lá depois do dia 6 de outubro. Oi. Ah, mas eu tenho um registro, sabia? É. De nascimento. Mascotinho, tchau, boas férias, tá bom? Ah, que pena. Mas o senhor me dá uns doces de férias? Dou. Depois eu dou uns doces e um chocolate pra você, tá bom? Ai, só volto depois do dia 6 de outubro. Tá bom. Tchau. Ah, tchau, tio Joel. Tchau, tio Domazela. Tchau, tio Emerson. Tchau. E todo mundo. Fui! Pois é. Tomazella, então vamos lá encerrar. Tá. A gente estava falando da aposentadoria, né? Então, vai aposentar, não vai aposentar? Porque a gente tinha, assim, começou a trabalhar aos 14 anos, antigamente. 35 anos, 49. Então, se aposentava ali entre os 49 e 50. E dependendo do trabalho, até com menos, porque eram 25 anos. Motorista era 25 anos, jornalista, radialista era 25 anos, a gente perdeu isso. Tem algumas categorias ou algumas profissões que ainda continuam valendo 25 anos. Mas insalubres, né? Consegue se aposentar. A aposentadoria normal hoje, ela é 15 anos de contribuição e 65 de idade. Então hoje quem tem homens com 65 anos de idade podem se aposentar desde que tenham 15 anos de contribuição. Vai mudando, tem uma regrinha aí que vai mudando conforme passa o tempo, tem 6 meses a mais que cumprir, então daqui um ano, por exemplo, vai ser 15 anos mais 6 meses, então um pouco mais de 15. Mas hoje a regra é assim, 65 anos de idade com 15 de contribuição você se aposenta. Mas então por que preciso de 35 de contribuição? Melhorou porque a impressão é essa? Não, não é. Você vai fazer aquela contagem do mesmo jeito para saber quanto você vai ganhar. A aposentadoria sua está garantida. Salário mínimo com 65 anos de idade e com 15 de contribuição, se for uma contribuição em termos de salário mínimo, é salário mínimo. Se você tiver lá 35 de contribuição e você fez lá pagamentos superiores ao mínimo, vai fazer um cálculo e a sua aposentadoria será um pouco melhor do que salário mínimo. Então, essa é a parte legal que ficou. Qual que é o máximo? É uma questão ainda que eu preciso estudar bastante para a gente entender bem. Mas com 49 anos e 65, 49 anos de contribuição e 65 de idade, você pega o teto da aposentadoria. Se você tiver contribuído com o teto, precisa contribuir com o teto, não com o salário mínimo. Claro. E a mulher, 62, com a mesma situação dos 15 anos de contribuição precisa ter. De qualquer forma, se você precisa de alguma orientação trabalhista, tem que procurar um advogado, você tem que procurar... Não estou legislando em causa própria, mas não. Um advogado previdenciário, na verdade, que tem um pouquinho de diferença do trabalhista. Às vezes, eu tenho me especializado no direito do trabalho, no trabalhista, mas não sou especialista em previdenciário. A gente está dando... Eu estou dando aqui, na verdade, é só palpite. Tem que consultar um advogado previdenciário da confiança para poder ter essa situação bem adequada.
Na verdade, faz o seguinte, procura os dois, o trabalhista e o previdenciário. O trabalhista para saber como é que estava a sua relação, como é que é a sua relação, Exato. e o previdenciário para saber, posso me aposentar, não posso, porque hoje, assim, rapidamente, o pessoal diz o seguinte, quem trabalha hoje está pagando a aposentadoria de quem está aposentado quando não é o ideal. O ideal seria eu trabalhar para a minha aposentadoria, né? Eu pagar a minha aposentadoria, você paga a sua, e não a gente trabalhando. Não que isso... eu não quero trabalhar para pagar os outros. Mas a gente tem esse déficit Exato, né? porque nós temos LOAs também, nós temos LOA. Tirar LOAs, por exemplo, do sistema retributivo da Previdência Social é uma catástrofe. Então, o sistema retributivo é esse que você está falando. Eu paguei e por isso eu vou me aposentar. Com qual dinheiro? Com o dinheiro que eu paguei. O dinheiro que eu paguei vai sustentar a minha aposentadoria, é o sistema retributivo. Eu fiz lá, agora vai retribuir para mim a minha aposentadoria. Mas tem um monte de gargalos diferentes, como é o caso do LOAS, como é o caso do auxílio-doença. São todos que saem da mesma fonte. E LOAS não é para ser fonte previdenciária, LOAS para ser assistência social. Sim. Somente sai de outro lugar esse recurso, mas não pode sair da Previdência. E não é verdade. E é o que acontece. Tomazella, muito obrigado por você ter vindo. Eu tenho, assim, um grande respeito, um grande carinho por você, pela sua família, né? Eu trabalhei com o seu irmão, com o Zé Maria Tomazella, na assessoria de imprensa da Prefeitura de Sorocaba, e depois estivemos juntos, eu tenho fotos com ele, que a gente... aquele monte de jornalista todo espremido, fazendo coletiva com o governador, com o ministro. E ele é um dos melhores, um dos maiores jornalistas que eu conheço, correspondente do Estadão, trabalhou aqui também no Cruzeiro do Sul, nos grandes jornais. O teu outro irmão, o Mauro Tomazella, diretor da FATEC de Votorantim, né? Também sempre presente conosco lá nos eventos. Tive a oportunidade de fazer um curso lá na FATEC, um curso rápido, com a professora Elide, que vai estar aqui no dia 28. Então, assim, para mim foi uma grande honra conversar com você mais uma vez, né? Desde os tempos que você era secretário lá na Prefeitura de Sorocaba também. Então, muito obrigado por ter vindo, foi uma honra. O Assim Podcast é aberto, quando você tiver algum assunto, fala, esse assunto seria legal a gente abordar, fique à vontade, volte sempre, tá bom? Muito obrigado, viu? Joel, eu que agradeço o Assim Podcast e você em especial, né, por essa oportunidade de estarmos aqui, podendo conversar com a população, agradecer o Mascotinho também, parceiro aí de trabalho, seu parceiro de trabalho e amigo da gente. Então, estamos juntos aí, o que precisar, a gente está à disposição. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui com você. Ok, o Assim Podcast de hoje fica por aqui, a gente se vê aí nas redes sociais. Você pode mandar mensagens, se tiver perguntas, se você tiver alguma dúvida, manda para a gente encaminha lá para o Tomazella, responde, manda para você, tá bom? Então, muito obrigado, até uma próxima, continue com a gente, obrigado Emerson, tchau! Na Estúdio Digital TV, a inovação tá no ar, placas, vídeos, futebol, é tudo pra se conectar. Nossa energia é pura criatividade, trazendo o mundo pra sua realidade. No ritmo da tecnologia, a gente se envolve, transmitindo qualidade a cada desafio que se resolve. Na Estúdio Digital TV, o futuro é presente, explorando o universo digital a todo instante. Estúdio Digital TV, onde o mundo se conecta, qualidade e inovação a cada tela que reflete. Na era da tecnologia, sempre à frente. Estúdio Digital TV.